Bom dia, meus queridos. Vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos estar fazendo o devocional do dia 21, 22 e 23 de março, ok? Seria sexta, sábado e domingo da semana passada. E qual que é o nosso texto hoje? Por onde começamos, né? Ou continuamos? Continuamos por Eclesiastes, né? Então, capítulo 8, 9 e 10 de Eclesiastes, que nós vamos estar tratando agora nessa primeira etapa, tá? Que o capítulo 8 de Eclesiastes começa falando para nós, né? O que ele traz para nossa vida? Começa falando sobre a sabedoria, né? Ou continua falando sobre a sabedoria, né? Conselhos de como ser sábio, obedecendo às autoridades. Começa por aí, né? Sendo sábio, obedecendo às autoridades, ok? Autoridade não necessariamente é uma pessoa, mas a autoridade pode ser também uma lei, um código de leis. Por exemplo, no Brasil, ou aqui, no Brasil temos a Constituição Federal, então é um código de leis. Então, obedecer às autoridades, né, não necessariamente é obedecer pessoas, mas códigos de conduta, de lei, claro que desde que aquilo não venha ferir a lei máxima, que é a Torá, a lei de Deus, né? A lei que rege todo o universo, é a lei de Deus. Então, partindo da premissa da lei de Deus, obedecendo primeiro a lei de Deus, depois a lei dos homens, né? Na sequência da sabedoria, é isso, né? Obedecer às autoridades. Também devemos procurar com diligência os segredos escondidos na sabedoria de Deus, né? Fala sobre isso. Buscar com diligência, com anseio, a sabedoria escondida, né, dentro de nós ou dentro daquilo que Deus tem nos dado, né? Deus dá a sabedoria a todo aquele que pede, ele recebe. Então, partindo então para o capítulo 9. O que o capítulo 9 vem nos trazer de ensinamento? Continua falando sobre sabedoria, tá? Mas com relação à vida cotidiana, né? Então, ele continua falando sobre a questão da sabedoria na vida cotidiana, no nosso dia a dia, tá? Sobre nós sermos felizes com o que Deus nos dá, né? Não ser conformado, não é disso que se trata. Conformado é a pessoa que se acomoda, ele se torna preguiçoso. Mas não é ser conformado com aquilo que você tem, mas ser grato por aquilo que Deus tem te dado no momento oportuno, ok? É gratidão. Sabedoria é gratidão por aquilo que Deus tem te dado no cotidiano. Quando você é fiel nessa gratidão, Deus te coloca sobre coisas novas, tá? Então começa falando sobre isso. Aí diz aqui, interessante, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. O que significa? O que ele vem tratando sobre essa questão da sabedoria? Ou seja, seja grato com o pouco que você tem, do que você, né, pagar um alto preço por aquilo que não é tempo de você ter. É disso que se trata aqui. Então é melhor você ser um cão vivo, ser feliz com aquilo que você tem, estar vivo, né? Do que você querer ser algo que você não é, ou alguém que você não é, ou ter algo que você não é tempo de você ter. Então, leão morto não vale de nada, tá? Porque essas coisas trazem morte para nossa vida. Aí ele entra em outra parte interessante do cotidiano. Não é dos velozes da corrida, né? E não é dos fortes da batalha, né? Aí o que ele entra trazendo para o nosso cotidiano do dia a dia? Isso aqui, quem conduz a nossa vida, quem nos dá o tempo e a oportunidade é Deus. Então, se ainda não chegou o seu tempo, é porque você ainda não conseguiu observar as oportunidades que Deus tem gerado. Então, fique ligado nas oportunidades que Deus tem gerado. Claro, temos que estar antenado, porque o diabo também vem com as fake news dele, ok? Então tem que estar antenado nas oportunidades de Deus que estão dentro daquilo que Deus tem trazido na sua vida, dentro dos princípios da palavra. Mas Deus é quem gera a oportunidade, tá? Então não é daquele que é mais rápido, tá? Nem é daquele que é mais forte. As oportunidades vêm de Deus, é isso que quer dizer. E procuremos então com zelo essa sabedoria. O bem mais precioso, ele termina falando, que você pode buscar, não são bens, nem bens materiais ou coisas assim, mas é a sabedoria. Então, capítulo 10 também continua falando sobre sabedoria. Sequência de 3 capítulos, né? Um sobre sabedoria, questão de autoridades, outros com o cotidiano do dia a dia. No capítulo 10 continua falando sobre sabedoria numa discrepância entre tolice e sabedoria. Aí ele vem fazendo, né, uma comparação.
isso é tolice, isso é sabedoria. Então ele faz por exemplo, fala assim, ó, o perfume é bom, mas se a mosca morrer dentro do perfume, ele perde o seu sabor. Então ele começa fazendo ali uma comparação entre tolice e sabedoria, que a tolice é a mosca morta no perfume, tá? O capítulo todo fala sobre sabedoria versus tolice. E ele termina falando sobre o temor de Deus e termina falando também sobre falar contra as autoridades, que o falar contra as autoridades é tolice, ele surge contra a sabedoria de Deus. Então ele termina falando sobre isso, ok? Então concluímos aqui, né, ao compartilhar de Eclesiastes. Vamos para a segunda parte. Segunda parte do nosso devocional de hoje é de Números 11 a Números capítulo 16, ok? Números 11, 12, 13, 14, 15 e 16, ok? Avançando, capítulo 11 do livro de Números, tá? Eu já falei lá no início que eu comecei a compartilhar o que significa o livro de Números, né, por que é o nome e tal. Então essas coisas você pegou no devocional passado, e o retrasado também. Agora o capítulo 11 fala sobre a murmuração do povo pedindo carne e se lembrando da carne do Egito, tá? Então ele começa falando sobre isso, tratando isso. Então ele começa a lembrar. Então Deus lembra do maná. Fala, olha, eu tenho vos dado maná. E é interessante que Deus aqui, ele narra, né, através de mais narra na palavra o sabor do maná, o sabor doce, agradável, né, que tinha o maná. Deus traz essa memória, né? E o povo termina o capítulo comendo carne. Só que aqui tem uma coisa interessante. Eles comem até se satisfazer, até como diz a própria palavra, né? Tá sair pelas suas narinas. Porém, todos os que murmuraram morreram, ok? Morreram com a carne entre os dentes, não tiveram nem a graça e o sabor de saboreá-las por causa da murmuração. Tá? No meio do capítulo encontramos a mesma passagem de Êxodo também, né? Onde o Jetro, né, genro, aliás, sogro de Moisés, o aconselha a pegar anciões sábios, lá em Êxodo. E aqui nós vemos a mesma passagem, que não cita o nome do sogro de Moisés, mas cita que Moisés seguiu esse conselho, né? E ele encontra então 70 anciões sábios, e o Espírito do Senhor vem sobre eles, e eles se levantam para ajudar Moisés. Então, esse é o capítulo 11. Capítulo 12 continua falando sobre a murmuração, mas aqui já sobre murmuração contra a autoridade. A murmuração de Miriam e Arão, ou a reclamação deles sobre o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que é uma mulher que não era das tribos, tá? E imediatamente após a murmuração, né, a nuvem de Deus vem, né, repreende-os e fala com Moisés: eu falo face a face, com vocês eu falo através de visões e sonhos. Então, ouçam Moisés, ele é a autoridade. E aí, imediatamente, Miriam fica leprosa. Ela é conduzida para fora do arraial. E a lepra aqui, claro, tipifica e simboliza o pecado. Lepra é pecado. E mostrando aqui uma lição importante, tá? Capítulo 12 passa uma lição muito importante para nós. Eu até falei sobre isso no domingo, no culto, que é a familiaridade. Não é porque alguém que convive com você dia a dia, né, seja seu pai, sua mãe, ou alguém que é investido de autoridade, se torna familiar a você, que você tem o direito de desonrá-los, tá? A desonra, a murmuração contra as autoridades atrai pecado e lepra para nossa vida. Então, a familiaridade é uma maldição perigosa, tá? Perigosa. Então, nós não devemos deixar o nosso coração, né, se familiarizar com a questão das autoridades, vendo assim os defeitos nela e trazendo para a nossa vida a maldição, tá? Então, capítulo 2 fala isso, porque Miriam e Arão passaram por isso, né? Temos que ter cuidado quando julgamos e criticamos líderes que convivemos com eles no dia a dia. Deus tem visto isso e Deus traz juízo sobre, tá? Capítulo 13, né, fala, né, de Números, fala sobre o envio dos 12 espias, ok? Entre eles, Josué e Caleb, que aqui, né, fala o nome original de Josué. Deus muda o nome dele depois, mas o nome dele era Roshea, Oséias, Roshea é hebraico, né? Eram 12 espias. 10 deles, né, os 12 vão, né, ver a terra e tudo, narra toda a situação. Eles trazem caixas de uva gigantes, vê que a terra realmente é o que Deus falou, maravilhosa e tudo. Só que lá haviam gigantes, né, homens de grande estatura e cidades fortificadas. E aí, né,
os 10 menosprezam o que Deus deu e o poder de Deus e a graça e a autoridade de Deus. Eles menosprezam e murmuram mais uma vez, né, contra Deus, né? E menosprezam a terra, menosprezam aquilo que Deus quer dar por medo. Só que 2 deles se levantam, né, Josué e Caleb, e eles se levantam em fé para lembrar das promessas de Deus aqui nesse capítulo. Todos eles, né, depois, nos capítulos posteriores, vão morrer no deserto. Somente Josué e Caleb vão subir e possuir a terra. E já entrando no capítulo 14, que está ligado com o capítulo 13, capítulo 14 continua falando sobre essa murmuração aqui do povo com relação à terra. Então, Josué e Caleb, então, entram, porque o povo murmura e começa a fazer uma revolta, e Josué e Caleb entram na defesa de Deus, de Moisés e de Arão, rasgam as suas vestes, né, e gritam, bradam com força, para defender a honra de Deus, a honra de Moisés e de Arão, e a glória de Deus. Então, Deus aparece em glória a eles, e diz que vai matar o povo, fala para Moisés. Moisés intercede novamente pelo povo e Deus, mais uma vez, né? E Deus promete que vai renovar a congregação. Aqueles que murmuraram vão permanecer em vida, mas durante os 40 anos que eles vão peregrinar pelo deserto, vão morrer um a um, e a nova geração, né, de guerreiros vão ser levantadas nesse período para assumir a conquista da terra. Porque a velha geração foi rejeitada por causa do que menosprezaram o poder e o amor de Deus. E a guerra, no final, fala da guerra contra os amalequitas, que eles vencem a guerra, tá? No final do capítulo. Capítulo 15, orientação com relação às ofertas levantadas no tabernáculo. Então Deus traz orientações com relação às ofertas de animais, ofertas de alimentos, como eles deveriam levar, como eles deveriam proceder com relação às ofertas, sejam eles israelitas ou estrangeiros. Essa parte é interessante aqui. Deus se levanta, né, em favor da causa dos estrangeiros. Olha que maravilha. Homens, né, aí no capítulo, no final do capítulo, homens são apedrejados porque não guardaram sábados, né? E a instituição dos filactérios aqui, né? E das franjas nas vestes da caixa. Os filactérios são as caixas, né, com a palavra de Deus escrita que os judeus amarram na testa, amarram, né, nos braços, né? As franjas nas vestes e as caixas da lei de Deus escritas em si mesmo. Então Deus institui isso aqui para que o povo se lembre da lei de Deus. É para isso, né? Capítulo 16, avançando aqui, números, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Aqui, o capítulo todo trata da rebelião de Coré, de Datã e Abirão, com algumas coisas singulares. O desafio de Moisés, Deus prova os corações daqueles que estão ali, né, com liderança dentro do tabernáculo. São pessoas que estavam envoltas de liderança dentro do tabernáculo. Olha só isso. Deus abre a terra e engole vivos, eles e todas as suas casas, né, e alguns que estavam seguindo para um abismo. Eles descem vivos ao abismo. Então, o desafio é 250 incensários na mão daqueles, né, que desafiaram e daqueles que resolveram segui-los, 250, ok? Foram usados, então Moisés pediu depois do desafio para se afastarem deles, se afastem deles, porque vai vir juízo, tá? Se afastem desses rebeldes, a rebelião. E Deus, então, né, abre a terra, engole eles vivos, e os 250 que estavam com o incensário, desce fogo do céu e fulmina eles. Eles são queimados vivos, na presença de todos. Então Moisés só que depois disso tudo, o povo levanta em murmuração. Fala, peraí, você matou eles, né, queriam participar da liderança, e morreu, e uns morreram engolido vivo, outros morreram fulminado, queimado, e o povo se levanta em murmuração. Mais uma vez, Moisés e Arão, né, a glória de Deus desce, eles entram na presença de Deus, intercede pelo povo novamente. Olha que drama. E só que aí, imediatamente que eles estão intercedendo, Deus manda uma praga no povo, 14 mil no mesmo dia morrem. 14 mil, né, morrem. Então Arão pega o incensário, aquele mesmo que começou no começo do dia, né, e adora a Deus com o incensário, e a praga cessa. E eles oferecem a Deus, né, um sacrifício, e a praga termina. Aqui mostrando claramente, né, pessoas que insurgem contra a autoridade de Deus, contra pessoas investidas na mesma autoridade. Vocês podem notar que tanto em Eclesiastes quanto aqui em Números, né, livros completamente diferentes, Deus, né, mais uma vez batendo na tecla da autoridade, respeito às autoridades, o tempo todo aqui, né, parece que é algo assim, né, surreal, né?
Como a leitura bíblica é maravilhosa, né? Deus conectando textos bíblicos, falando sobre o mesmo assunto, períodos diferentes, épocas diferentes, momentos diferentes, mas Deus falando a mesma coisa com relação às autoridades, ok? Então vamos para a parte 2, 3, aliás, essa é a parte 2, terminamos, vamos para a parte 3. Parte 3 do nosso devocional, né? Já falamos nos vídeos passados sobre Mateus 19, então já foi falado aqui. Então nós vamos falar hoje só sobre o capítulo 20 de Mateus, né? Que começa tratando da parábola do pai de família, fazendeiro que tinha uma vinha e sai contratando trabalhadores para a sua vinha. O interessante no capítulo aqui, 20, é que no capítulo 19 termina falando que os últimos serão os primeiros serão os últimos. E ele então começa narrando essa parábola, explicando o que é ser primeiro, o que é ser último. E como a parábola vem, né, especificando o assunto. Então ele começa falando sobre essa parábola, e isso fala de fazer a obra de Deus com motivação correta no coração, com o coração voltado para Deus, né? Com o coração, nós não estamos numa competição individual por performance religiosa, tá? Não. O evangelho não é competição individual por performances maravilhosas de uma religião específica, com um nome específico, com uma placa específica de uma igreja. Não, o reino de Deus é mais comparado a um time, né, a um grupo, né, que está competindo juntos com o mesmo propósito em comum, alcançar o reino dos céus. Não é uma competição individual. Então, literalmente, é o que está falando aqui, né? Não é um querendo ser melhor que o outro ou maior que o outro. A parábola trata disso aqui, da individualidade versus a coletividade, tá? E Jesus começa a entrar profundamente nessas questões aqui, porque Jesus começa falando depois dessa parábola da sua morte e ressurreição, e olha que interessante, quando ele estava falando sobre a morte, ressurreição e tal, vem o pedido da mãe, né? A mãe de Zebedeu entrar, né, com os filhos dela ali, com os filhos, né, de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, falando sobre os filhos. Olha, fala com meu filho, assente uma à sua direita, outra à sua esquerda. A gente conhece essa passagem. Jesus fala que não pode fazer isso, porque na realidade ele vem explicando. Olha, parece que a mãe ouviu a parábola e não entendeu o que Jesus falou. E aí ele vem falando, Jesus explica novamente que quem quer ser o maior tem que ser o menor e servir a todos. Ou seja, ele começa de novamente falando sobre a coletividade. Não é eu, é nós. Não é sou, é somos. Sempre no plural, né? Maior é aquele que serve. Então, se quer ser grande, seja servo de todos. O clássico versículo, né? Que eu não vim para ser servido. Jesus fala, o Filho do Homem, né, não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui, né, não fechando o capítulo 20, a cura dos 2 cegos. Como a gente entende sobre isso, aqui é o evangelho sinótipo. Então, no evangelho sinótipo, você tem a mesma passagem lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Por quê? Porque lá também é curado um cego, só que lá se fala o nome de um dos cegos, né? Essa é a perspectiva de visão de autores. Aqui falam de 2 cegos. Nessa passagem de Marcos fala de um cego. Ele especifica um cego, que é o Bartimeu, tá? Cita o nome de um deles. No Evangelho dos Sinóticos, olha que interessante. Bartimeu significa filho de Timeu. A palavra Bar significa filho. Então, Bar, Timeu, filho de Timeu. Ou seja, o que você percebe aqui? Que cegos não tinham nome. Tá? Não tinha nome, especificamente esse. E eles gritam, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Continua gritando até que eles mandam calar a boca. Eles não calam e falam, o mestre está chamando vocês. O que queres que eu vos faça? Então ali fala da cura de 2, mas especifica um lá em Marcos. E aqui, lá como a gente sabe que um deles é Bartimeu, né? Timeu significa homem honrado. Ou seja, ele vivia na sombra do pai. Ele não tinha nome, ele não tinha identidade. É isso que nos mostra o texto. A falta de identidade deles. E Jesus se identifica com eles. Por quê? Porque Jesus aqui é chamado de filho de Davi. Filho de Davi, o filho daquele que iria de vir. E Jesus fala para ele, olha, o que você quer que eu te faça não é que você... Na realidade, no profundo da palavra, não é que ele seja curado da sua visão. Mas que a maior cura que ele tinha que ter era na alma dele. Ele tinha identidade, ele não era filho de alguém honrado, ele era honrado porque Deus havia escolhido, ok? Então é isso que nos ensina aqui na questão dos cegos, né? A honra que Deus tem para nós e a identidade que ele tem para cada um de nós, amém? Então, shalom, essa é a parte 3, próximo devocional continuamos aqui, um abraço.